Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço Família. O programa gostoso de se fazer, de receber. A gente programa tudo antes de vir, mas Deus faz do jeito dele aqui. É muito gostoso os bastidores. Para a gente começar, a gente sempre faz uma oração. Os meninos aqui que me ajudam são super simpáticos. A gente dá risada, a gente se diverte. Espero que vocês aí do outro lado possam sentir o quanto a gente ama fazer esse programa e o quanto que o propósito de Deus é o que predomina aqui. Siga a gente nas redes sociais, tem Facebook, YouTube. Se caso você não assistiu o programa, você pode entrar lá no canal do YouTube Emanuele Cruzariol, no Instagram está como Emanuele Cruzariol também. Fique à vontade para dar sua sugestão, para dizer se você está gostando, se você não está também, a gente vai adorar a sua opinião, tá bom? Que prazer hoje, vou receber a Thaís dos Reis Vilela. Ela é psicóloga, especialista em dependência química e em terapia cognitiva, doutorando pela Unifesp. Ela veio falar aqui sobre drogas na adolescência. É um tema também super pesado, um tema não muito gostoso e confortável de falar, mas nós temos que falar, abordar, nos alertar. Nós temos que saber o que passa na cabeça desses adolescentes, não é mesmo? E nós, como pais, temos que participar de tudo isso. E para mim é uma honra, Thaís, você está aqui, viu? Obrigada. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigada, Manu, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui e falar desse assunto tão importante e que, né, é uma fonte de preocupação, principalmente para os pais. Sim. Que têm os filhos, né, agora caminhando para uma adolescência ou já em sua adolescência. Sim, não é gostoso falar disso, mas necessário. E quando a gente convida um profissional, foi uma indicação da psicóloga também, Fabiana Bevilacqua, para a gente entender, para as pessoas entenderem que é um programa que a gente fala de família. E família acontece tudo, né, Thaís? Sim. Tem problemas, tem alegrias, nós temos que estar juntos com a família para a gente poder resolver os problemas. E nós temos que ir atrás de um profissional, não é mesmo? E não dá para fingir que isso não está acontecendo. Né? O que a gente fala, hoje, desde cada vez mais cedo, né, o jovem tem acesso a substâncias, né, em primeiro momento ao álcool, e está em todo lugar. A gente fala, né, que a droga ela não escolhe classe econômica, sim, ela não escolhe a família onde ela vai entrar. E eu acredito que assim, o objetivo até, né, da gente falar sobre isso é que as famílias possam cuidar dos filhos para que eles, quando eles saírem, eles tenham condição de dizer não. Sim. Porque quando eles saem de casa, a gente já não tem controle, né, do que eles vão fazer naquele tempo onde, né, eles estão longe da gente mesmo. Verdade. Né? E se você tem isso dentro de casa, né, um filho que a gente falou no outro programa, que você tem essa comunicação com o filho, ele também, quando ele sai, ele consegue também se posicionar, sim, ele consegue saber que dentro da casa dele tem uma referência, ele tem para onde voltar, e tudo isso faz com que ele esteja protegido longe de nós, não é mesmo? Sim, sim. Então vamos falar lá, o que leva um adolescente a experimentar a droga? A adolescência é uma fase de rupturas. É quando o adolescente começa a afirmar sua identidade e a separar aquilo que é dele e que distancia ele dos pais. Então, meio que o adolescente ele vai na contramão dos pais, né? Então, às vezes, assim, aquela história, se a mãe gosta de verde, o filho gosta de amarelo e ele odeia verde, né? Então, mais ou menos isso, que é nessa busca, assim, dizer, olha, eu sou um ser independente, né, e diferente de você. Entendi. Né? Que é aquela história, eu não sou você. Sim. Né? Que às vezes a gente ouve do adolescente. Então, ele vai experimentar coisas novas e tem um desejo no adolescente também do transgredir, né? Do esticando para ver quais são os limites, sim, até onde eu posso ir, e se eu posso ir até ali, eu quero ir mais um pouco. Então, entendi, essa coisa de testar e sem avaliar muito as consequências, porque o adolescente ele não está muito preocupado. Quer viver o momento. Quer viver o momento. E por isso que quando a gente fala do assunto drogas, é muito difícil
quando a gente, se os pais vão com aquele discurso de, ai, né, porque fulano usou e olha o que aconteceu com ele, porque as drogas matam, porque na verdade ele não consegue olhar para a vida a tão longo prazo, para ele é agora, e agora ele não tem problema, agora Entendi. Todo mundo usa. Ele não tem dimensão, né? Ele não tem a dimensão. E ele não experimenta muito as consequências em uma proporção tão grande, talvez, como já alguém que tem um uso, num grau de dependência, por exemplo, Entendi. ou de um consumo mais abusivo. Então, ele vai testando ali, ele tem até uns problemas, mas nada que desperte assim, olha, né, se eu não usar, se eu parar, eu vou perder grande coisa ou deixar de ganhar. Sim. E geralmente tem a ver com as amizades? Também, mas é essa a questão, porque às vezes a gente escuta as mães falando assim, porque a culpa foi do fulano. Isso. Quando meu filho começou a andar com fulano, quando ele sentou na turma do fundão. Mas o que será que fez com que esse adolescente escolhesse aquele amigo, se identificasse já com aquele amigo, Entendi. já com aquela galera do fundão? Então, tem algumas características nele que Entendi. fizeram com que ele tivesse, de fato, mais predisposto. Entendi. Né? E aí a gente entra na questão dos fatores de risco, porque na verdade, quando a gente fala desse assunto, os pais ficam muito preocupados em saber uma relação de causa e efeito. Então assim, será que usa porque os pais são separados? Será que usa porque o pai faleceu, o pai nunca assumiu? A desculpa. Ou achar que é algo linear. Entendi. E não é uma única causa. Então, quando a gente fala do uso de substâncias, é multicausal. Então, tem a ver com o indivíduo, tem a ver com a substância, tem a ver com a sociedade, com a família. Então, tudo isso meio que junto e misturado. Tudo e sim, misturado. Exatamente. Olha que interessante, eu não sabia disso. Uhum. Às vezes a gente acha mesmo que é um motivo que leva. Uhum. Não, mas às vezes são várias coisas que faz ele se atrair. Como saber se ele está dependendo de uma substância, por exemplo? Como é que você... será que o meu filho está... dependente, não é? Se ele está usando, se ele não está, como que a gente... Então, na fase da adolescência é quando várias características, né, de uma pessoa ainda estão em formação, né, na questão cerebral. Então, assim, a gente tem o impacto tanto a nível neuroquímico, então existe, né, a liberação de neurotransmissores que dão uma sensação de prazer e também tem uma influência comportamental. Então, assim, para saber quando um filho está usando, né, quando o adolescente está usando, tem aquele que às vezes deixa isso mais claro, mas tem outros que às vezes os pais só vão descobrir quando o problema já está um pouco bem mais... grande. Já está maior. Então, alguns sinais, né? Tem adolescente que às vezes começa a ficar mais agressivo, ou tem aquele que começa a ficar mais isolado, Sim. mais quieto, começa a trancar guarda-roupa. Às vezes, dependendo da substância que ele escolhe, ele começa a usar algumas roupas que fazem apologia, né, a determinadas substâncias. Então, Sim. principalmente com a maconha, né? Então, começa a usar. Com a folha, Entendi. né? Algumas coisas assim. Alguns utensílios que começam, né, a aparecer pela casa, dependendo do que ele está usando. Uhum. Então, agora, não é porque o filho está mais agressivo ou porque ele está mais sonolento que quer dizer que ele está usando, né? Mas são alguns sinais. Por isso que, assim, quando os pais conhecem os filhos, eles sabem, assim, meu filho está diferente, tem alguma coisa acontecendo. É isso aí. Se ele está acompanhando o filho, se ele está vendo, ele mudou, não é só hoje, porque a gente também tem dias que a gente não está legal, né? Não, a gente não pode achar que é por um dia, o meu filho está usando isso e aquilo. Não, mas se você tem que ter esse olhar, esse acompanhamento e observando, não é? Sim, e aí a questão é dessa sensibilidade, né? E quando você acompanha, você sabe mais ou menos, né, quem são os amigos, aonde que ele está, o que ele costuma fazer, né? Então, assim, tem um estudo que mostrou que os pais que monitoram os filhos, que sabem aonde eles estão, com quem eles estão, que hora que eles voltam para casa, só de fazer esse acompanhamento já diminui em 12 vezes a chance deles se envolver com drogas. Então, olha como é importante esse participar junto, né? E aquilo que você fala no programa, de escolher uma refeição para fazer juntos. Porque quando você pode saber um pouco do seu filho, mas sair daquele lugar de interrogatório, sabe? O que você fez hoje? Isso.
né, aquela coisa que não é espontânea. Automática já, Fica no automático e quase meio que interrogatório mesmo, né? E às vezes ele responde a resposta automática. A pessoa pergunta é automática, ele responde automaticamente também. E a gente acaba não conseguindo descobrir nada, pelo contrário. Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, tenho mães, conheço mães de adolescentes, que sempre dá uma olhadinha no armário, o celular está dando sopa, pega. Você vai falar, é falta de respeito? Não, não é. Você está monitorando o teu filho, né? Tem gente que fica desesperado. Já aconteceu de mãe me contar, de filho desesperado pelo celular. Não põe a mão no meu celular. Não pega meu celular, ninguém põe a mão. Então, assim, são coisas que você vai evidenciando dentro da sua casa e que você vai observando. Deixa eu olhar com um olharzinho mais fino para ver se a gente consegue perceber alguma coisa diferente, né? A gente também aqui anotou uma outra questão bem legal que fizemos, você me ajudou aqui para a gente fazer um programa bem caprichado. O que acontece no cérebro quando a droga está sendo consumida? Então, tem essa liberação, né, de neurotransmissores. Então, imagina que a gente tem prazer nas coisas, né, num chocolate que a gente come, em algo que a gente desejava muito e adquiriu, num encontro com uma pessoa que a gente, né, gosta de estar juntos. Então, todas essas sensações são muito prazerosas. E nessa mesma região do cérebro que a gente, né, sente o prazer, é o sistema de recompensa cerebral. Então, é lá nessa região que também os neurotransmissores são despertados ali, né? E o adolescente e o adulto também, ele tem prazer. Então, assim, aquilo, não adianta a gente falar que não dá prazer, porque dá prazer, né? Agora, se o adolescente tem uma vida colorida, aonde ele consegue ter prazer em outras coisas, a droga, ela não vai ter espaço, né? Então, por isso que é importante os pais incentivarem esportes, porque o adolescente, ele tem uma necessidade de se sentir pertencente a um grupo. Então, se ele conseguir encontrar isso no esporte, na arte, né, na dança, na música, na matemática, hoje a gente vê algumas escolas incentivando bastante isso também, ele fica mais protegido, porque ele tem já ali o prazer, essa sensação do grupo, de fazer parte. Então, isso é fator de proteção. Então, Pode falar. Não, e essa questão, né, no cérebro tem essa liberação de prazer, né? E quando esse consumo ele acontece nessa fase da adolescência, que o cérebro ainda está em formação, tem toda uma complicação na questão da memória, percepção, capacidade de julgamento, tomada de decisão. E aí é como se tivesse uma programação ali de um cérebro, vamos dizer assim, saudável, e a droga entra meio que embaralhando e bagunçando toda essa configuração. Então, aí são os danos, por isso que o que a gente vê nas pesquisas, quanto mais cedo o consumo de drogas, maior a chance dele se tornar um dependente, maiores os prejuízos que isso na vai vida. Gerar na vida dele. Destrói uma família, né? Destrói uma família. Sim. Nós vamos dar um breve intervalo, nós vamos continuar aqui com a Thaís dos Reis Vilela. Ela é psicóloga, especialista em dependência química. Continue aí com a gente, que esse programa está sensacional aqui nos alertas que ela está nos dando. Estamos de volta com o programa Espaço Família. Quero agradecer a Cris do Blues Hair por ter feito a escova hoje no meu cabelo de manhã. Comecei lá com ela hoje. Obrigada, Cris. Matheus Charlot, do seu clube. Ele é um maquiador extraordinário, além de um ótimo profissional. Ele é extremamente carinhoso. Muito obrigada, Matheus. Quero agradecer a minha amiga querida, a Paola Mesquita. Ela tem uns acessórios lindos. Entre aí nas redes sociais dela para vocês verem, além de muito simpática. E esse vestido lindo é da Oase. Patrícia, dona da Oase, que também se localiza lá no seu clube. Muito obrigada pela parceria. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? Vamos lá, Thaís, vamos continuar conversando. Nós estamos falando
de drogas na adolescência. E eu tenho certeza que acho que muitas mães devem chegar para você e falar: Thaís, onde será que eu errei? Tenho 3 filhos, um deles consome maconha, algum tipo de droga. O erro está em mim? O que será que eu errei? Acontece isso? Acontece e tem aquela brincadeira, né? A culpa é sempre da mãe. Sim. Quando, na verdade, não é um movimento de buscar culpados. Porque, assim, às vezes a mãe, né, e o pai ensinou da mesma forma, passou os mesmos valores, mas cada filho, aquela história, cada filho é diferente do outro. Né? Então, tem um componente individual. E aí aquilo que faz com que eu busque uma substância, talvez não é aquilo que vai mobilizar o outro em busca dessa substância. Né? Então, e mesmo que os pais achem, né, que estão fazendo igual, às vezes tem sutilezas na forma de tratar um filho. Porque se cada filho é de um jeito, não tem como. A gente não é um robô que trata os filhos da mesma forma. Né? E as influências desse filho, porque esse filho, depois que ele sai de casa e tem contato com outras pessoas, são outras influências. Né? Então, assim, quando a gente chega, né, na dependência química, a gente entende que é uma doença multifatorial. Né? Que é aquilo que a gente está falando, não tem uma causa única. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo outro. Não é essa relação tão direta assim. E por isso que às vezes isolar também só um fator. Então, o adolescente que se envolveu com uma turma e aí a mãe resolve mudar de bairro para que ela, né, resolva o problema. E às vezes vai mudar de bairro e ele vai achar uma outra turma e ele vai conseguir usar. Eu já vi isso. Né? Então, assim, o que acontece com esse adolescente? Porque muitos... às vezes fazem uso da substância. Primeiro vem pela curiosidade, mas depois não é mais a curiosidade que move. Então a droga ocupa um lugar na vida dele, talvez até para suprir a falta de alguma coisa, para maquiar a própria ansiedade, sintomas de depressão. Então, depressão, ansiedade e o déficit de atenção e hiperatividade são fatores de risco para o uso de substâncias. E aí, quando, né, o uso de substâncias evolui para uma dependência, muitas vezes está associado. Então, o usuário apresenta um transtorno de ansiedade junto com o consumo de substâncias. Então, a droga, às vezes, a pessoa faz um uso como uma medicação. Entendi. Né, para poder dormir melhor, para poder se apresentar melhor nos lugares, para poder conseguir estar em público. E porque muitos, às vezes, né, são muito tímidos e não conseguem estar num ambiente que não seja consumindo alguma coisa. A gente escuta adolescente falando, né, porque eu bebi para conseguir chegar numa menina. Então, a substância, ela vem com uma função. Então, qual é a função da substância na vida desse adolescente? Sim. E o que eu vejo hoje também muito é assim, a bebida é algo que se compra, né, com facilidade. Então, começa assim, beber, às vezes até o próprio pai incentiva dentro de casa, achando que é uma coisa meio natural, a gente vive assim, temos grupos de amigos assim. Isso vai tornando uma coisa muito corriqueira. E você não sabe a porta que você está abrindo para o seu filho entrar. Então, assim, se você faz isso achando que isso é natural, eu queria que você, como uma doutora, falasse disso, porque a bebida é uma droga. E é interessante porque às vezes as pessoas falam, eu não uso droga, né? Eu só bebo. Então, assim, o álcool é uma droga lícita, assim como o cigarro. Então, fica muito normal a presença do álcool nos eventos. Então, hoje a gente vê até em chá de bebê a presença do álcool. Né? E muitos pais acham ainda divertida essa coisa de deixar o filho experimentar. Então, eu já vi histórias de pai que deu vinho na chuquinha pro filho, pro bebê, né? Outro dia eu vi de passar a chupeta na cerveja e entregar para a criança. Ou tem um monte de lata, né? Todo mundo está ali no churrasco bebendo. E aí a criança toma, né, os restinhos das latas, fica ali alterado e aquilo ali... A família, aquilo ali é um momento, né, de descontração, mas a hora que vira um problema, aí ninguém quer assumir. Ninguém assume. Ninguém quer assumir, né? Então,
é claro que assim tem pais que consomem, né? Mas a questão dos limites, porque assim, legalmente, até 18 anos, você não pode oferecer, você não pode vender, né? Você não pode comprar para um adolescente. Então, Mas é respeitar existe, isso né? dentro de casa. Dentro de casa, pelo menos casa. dentro de casa, né? Então, assim, você quer beber, mas então você espere a idade e aí você faz a sua escolha. Olha que interessante, né? Nós temos 2 filhos, não sei se você sabe, acho que muita gente já sabe, o Davi e a Lara. O Davi tem 5, vai fazer 6, a Lara tem 3. E a gente gosta sempre de pedir pizza no final de semana. E eu e o Daniel, a gente às vezes toma assim uma tacinha de vinho, sim. Mas nós nos incomodamos muito quando as crianças estão perto. Acontece da gente ir em algum evento que tem, assim, óbvio. Mas nós não tomamos por decisão. Ninguém falou pra gente não tome, Deus não fala pra gente assim, não tome, nada disso. O Espírito Santo, que habita em nós, ele nos incomoda. Então, nós não temos assim em casa e nós não temos o hábito de fazer isso. Porque uma vez que eu estou tomando, né, ele vai sentir vontade. E eu vou falar, filha, isso é uma bebida de adulto. Você não pode tomar. É a mesma coisa eu estar assistindo televisão e falar para ele, sai da sala, isso aqui eu estou assistindo é coisa de adulto, você vai para o quarto. Então eu acho interessante a gente se posicionar dentro de casa, né? Se você quiser tomar com o seu esposo, né? Que você tenha um momento para isso, mas que dentro da sua casa você mostre que isso não é natural, normal. Porque às vezes a criança pode até não querer, também não gostar, mas você vai pagar para ver? E essa coisa do exemplo, do modelo, porque às vezes você está ali, você tomou a sua taça, vocês estão, né, não tem uma alteração de comportamento, ou, né, Sim. enfim, mas outro dia eu escutei uma história, era um adolescente, parece que ele estava numa festa de adultos, e os adultos subiam em cima da mesa, todos já alcoolizados e dançando, e os adolescentes ali embaixo filmando esses adultos fazendo isso. Então, o que a gente pode esperar dessa geração? Sim, né? Sim. E eu acho também que nós, como pais, a gente tem que ficar em alerta desde o começo, porque o negócio tá demais lá fora. Né? Tá tudo muito mais fácil. Antes falava-se de droga, era um caso ali, outro lá. Sim. Agora é coisa que você vê no dia a dia, numa pracinha durante o dia, você vê pessoas consumindo droga, você vê numa festa adolescentes bebendo, em formaturas assim, bebendo demasiadamente, e os pais na mesa vendo, achando isso tudo natural. Então assim, não é ser contra no sentido assim, ela está levantando uma bandeira. Não é isso, mas é que hoje a gente vê tantos casos de tragédia dentro da família, porque aconteceu ali dentro da casa dela. Aquilo que você falou de tomar os restinhos, eu já vi também, já soube de caso. Acabou a festa, a mãe foi deitar, os copos ficaram e as crianças provaram. Então, a gente precisa proteger o cérebro dessas crianças e adolescentes, porque hoje a média, né, de idade de início é 14 anos. Sim. Então, assim, mas tem a partir de 11, 12, então cada vez mais cedo, né? Se a gente for pensar na nossa história, o que a gente estava fazendo com 11, 12 anos provavelmente era muito diferente. Sim. Então, hoje os pais, eles conseguem ter uma relação um pouco mais próxima, mas às vezes a questão do limite, ela fica meio confusa. Né? Os limites não ficam claros, as regras não ficam claras. Então, é muito amigo, mas não torna essa... Não assume essa função, né? Função paterna, função materna. E ser a referência, né? Exatamente. Eu acho que hoje está tudo muito banalizado, está tudo muito comum, está tudo muito normal. E nós estamos tendo casos, assim, a olhos vistos de suicídio, drogas, tudo muito acerbado, assim. Então, eu acho que a gente tem que se posicionar, abrir os nossos olhos, né? Para que isso não aconteça dentro da nossa própria casa. Uma outra questão, como que a gente lida com essa presença de drogas perto da família? Então, porque as drogas estão em todo lugar, né? Então, você falou, no meu condomínio também tem consumo, as câmeras já pegaram, enfim. Então, está muito perto. Então, é aquilo que a gente vem falando, né? Quando você conhece o seu filho, você
olha para ele, você conversa com ele, você dá o espaço para que ele fale dos sentimentos dele. Sim. E você também expondo os seus sentimentos, você consegue construir alguma coisa ali para que a hora que ele saia, ele consiga dizer não. Dizer não. Né? Porque ainda tem muitos adolescentes que não usam. Né? Então, o que será que esses adolescentes têm como fatores de proteção? Então, a gente vê a questão de famílias funcionais, né? Monitoramento familiar, regras claras, limites, a própria espiritualidade é algo que protege, né, os adolescentes e os adultos de uma família, acompanhamento escolar, passar um tempo com o filho, atividades, né, construir memórias, né, boas lembranças. Né, juntos com os nossos filhos. Essa conexão, né? E você falou uma parte aí do programa de esportes, alguma coisa que ele goste. Olha que bacana você ter esse tempo com o seu filho, com alguma coisa que ele goste. E nós pais também olhar os nossos filhos, porque Deus deu talentos para todos nós, inclusive para os nossos filhos. E a gente olhar para o nosso filho e ver aquilo que ele é bom, que ele faz bem. Eu tenho um filho que é alto, ele gosta muito de basquete. Ele mesmo já falou assim, pai, quando você sair do programa hoje, você vai comigo jogar basquete? Então eu digo assim, veja aquilo que o seu filho goste, participe com ele daquilo, faça virar um prazer, porque ele não vai ter tempo para ficar pensando nisso, não vai querer ter uma vibe diferente, uma sensação diferente, porque eu acho que isso que acontece. Eu acho que essa era tecnológica, essa ausência dos pais, esse foco totalmente para o consumismo, em ter, em corpo, eu acho que está fazendo com que o adolescente seja, foi aquilo que você falou, ele tem que ser aceito. Como que eu vou ser aceito? Então eu vou entrar nessa onda, porque tem uma tribo lá que faz isso, e lá eu vou ser aceito, não é isso? E se ele consegue se ver aceito num outro grupo, né? Porque essa necessidade, ela é inerente ao ser humano, e na fase da adolescência muito mais. Você vê que adolescente anda em bando, né? Sim. São os grupos. Sim. Então, é essa coisa do estar junto mesmo, né? E querer agradar o outro. E acontece também muito de querer agradar o outro e se desagradar, né? Então isso também causa já assim, você está querendo que o outro te aceite, às vezes você não está nem tão afim de fazer, mas assim, lá pelo menos eu vou ser aceito, então eu vou fazer. Porque tem a pressão social. Sim. Né? Essa coisa que ela é muito difícil, até para a gente adulto. Sim. Né? Então, provavelmente já aconteceu com você, já aconteceu comigo, você sentar, pedir um suco e a pessoa, mas você não vai beber? Você não toma nada? Né? E fica incomoda, essa insistência, incomoda a gente, parece que é um incômodo para o outro. Imagine para um adolescente. Você não beber. Imagina para um adolescente. Sim, verdade. Thaís, adorei conversar com você, você é muito bonita, simpática, muito obrigada mesmo. Deixa seu contato, quem quiser falar com a Thaís, tirar uma dúvida, liga para ela. Você tem Instagram? Fala aí pra gente. Tenho, o Instagram é Thaís Vilela Psi, meu site é thaisvilela.com e Facebook Thaís Vilela Terapia e Coaching. E aí tem o meu telefone, Pode que falar. é o DDD 12, porque eu sou de São José dos Campos, 12 9184 9742. 9184 9742. A gente vai colocar embaixo para caso alguém queira anotar depois. E que você volte outras vezes. Muito obrigada. Que você abençoe a vida das famílias. Escolher falar de um tema desse, né, viver isso é pesado, né, estar nas famílias, salvando as famílias, e que Deus te dê muita força. E que você consiga aí reinar e governar aí na sua profissão, participando da vida das famílias, edificando as famílias. Obrigada, Manu, adorei estar aqui. Ai, que bom, sinal que você vai voltar. Nós vamos encerrar esse segundo bloco e no terceiro eu vou receber um amigo que eu gosto demais da conta. É o Anderson, ele tem um testemunho maravilhoso do amor de Deus sobre a vida dele. Espera aí!
Estamos de volta com o programa Espaço Família. Que programa gostoso, gente, de fazer. Estou aqui com o meu amigo querido Anderson Henrique Silveira. Ele é empresário. Ele veio testemunhar do amor de Deus sobre a vida dele. Que testemunho lindo. Eu já tive o privilégio de escutar ele falar várias vezes e eu posso dizer que vai mudar a tua vida. Pais que estão assistindo esse programa, escutem do comecinho até o final, para vocês verem que vocês podem salvar a vida da sua família. Não é, Anderson? É isso, Manu. Obrigada por você ter vindo. Imagina, Manu, eu que agradeço, me sinto muito honrado por estar aqui hoje no seu programa. Tenho acompanhado sempre que eu recebo os vídeos pelo canal. Sim. E assim, vendo outras pessoas que eu conheço que passaram por aqui, eu vi que foi muito... manifesta o amor de Deus através da vida das pessoas aqui. Sim. E como isso tem alcançado a vida de muita gente em casa. Parabéns pelo programa, obrigada, parabéns pela iniciativa e para mim é uma honra estar aqui. Você pode ter certeza que para mim e para o Dani, que está aqui também, nossa, a gente está com o coração cheio de alegria por você estar aqui. Legal. Antes, eu quero que você testemunhe o antes e o depois. Legal, Manu. O que Deus fez na tua vida? Manu, eu tenho uma história de vida, assim, muito interessante, sabe? Eu tive, assim, um pai muito presente dentro de casa, né? Eu falo isso para todo mundo, em todos os lugares que eu vou, em que eu tenho a possibilidade de testemunhar, de falar do amor de Deus. Eu tive um pai meu pai faleceu há 10 anos, e meu pai sempre foi muito presente, muito bonzinho, muito paizão, muito bom marido para minha mãe. E para mim ele sempre foi como sempre foi um referencial dentro de casa. Só que meu pai, ele tinha lá os seus hábitos, coisa de um homem que não tem vida com Deus. Até então, hoje, na visão que eu tenho, que é uma visão de reino de Deus, sim, eu vejo que ele sofria pela ignorância que ele viveu, sim, por não conhecer a Deus. E isso fez com que ele tinha atitudes, entre aspas, comuns de um homem, né, dentro de casa, de beber, de fumar e etc e tal. E aos meus 15 anos eu tive um contato com o álcool dentro de casa com ele, porque eu achava isso muito interessante, o fato dele beber dentro de casa, e eu pedi um dia para experimentar, ele me deixou beber com ele e tal. E a partir daí, né, por viver uma época diferente da dele, né, uma geração diferente da dele, eu comecei a tomar muito gosto pelo álcool. E o álcool, ele é só a porta de entrada para as drogas, no meio em que eu vivi, né? E assim, o que a geração de hoje está vivendo. Primeiro você começa com álcool e depois ele é o primeiro degrau e o pontapé para as demais drogas. Então, eu vivi, depois disso, um período intenso da minha vida de quase 20 anos usando drogas. É mesmo. E isso, assim, atrasou muita coisa na minha vida. Era um período tão escuro que, assim, poucas pessoas, exceto as pessoas que estavam no mesmo convívio que eu usando, sabiam, né? Por exemplo, os meus pais não sabiam, a minha família toda não sabia. E era uma coisa que me corroía muito, porque obviamente todos nós sabemos o poder destrutivo das drogas, né? Eu usava, no outro dia me sentia muito mal, me arrependia, depois à noite usava novamente. Por quê? Porque além do vício que é gerado no nosso organismo, da dependência física, a sensação que ela produz, a falsa sensação, é muito boa, né? Então, só que essa falsa sensação, ela produz uma consequência terrível na nossa vida. E isso a gente só vai enxergar depois que a gente está lá dentro. Porque no início você não observa, você não percebe, porque você está inserido num meio e num grupo de pessoas que também usam, então aquela euforia toma conta de você e você nem percebe, né? Então, isso aconteceu comigo, com vários amigos que eu tenho, que até hoje ainda estão dependentes desse vício e que ainda não conseguem se libertar. E até que um dia eu tive o privilégio de entrar numa igreja onde fui conduzido a ouvir uma palavra, a receber uma palavra. E nesse dia eu me lembro que a pessoa que estava ministrando a palavra falou sobre pacto.
E imediatamente eu entendi essa palavra, porém ainda não tinha decidido. Passado-se uma semana, isso, eu estou falando de 18, quase 20 anos que eu tinha tido o primeiro contato até quando eu parei, que foi com 33 anos. Então é uma vida, né? Muito tempo. Foi nesse período que eu ouvi essa palavra e falei, isso é para mim, isso é comigo. E eu já vinha muito tempo tentando vencer esse vício. Só que sozinho eu jamais ia conseguir. Como sozinho na nossa vida a gente não consegue as coisas, a gente precisa da ajuda de pessoas. Por isso Deus disse que não é bom que o homem vivesse só, né? Então a partir desse momento em que eu recebi essa palavra, essa ministração, eu coloquei isso dentro do meu coração que eu precisava tomar uma atitude, me posicionar. E logo na segunda vez em que eu novamente retornei, eu já retornei na intenção de estabelecer um pacto entre eu e o Senhor para que eu nunca mais usasse nenhum tipo de droga na minha vida. E eu fiz esse pacto e na minha oração eu coloquei assim diante de Deus. Falei, Senhor, eu quero fazer um pacto com o Senhor de nunca mais usar drogas na minha vida. E o que eu quero pedir para o Senhor nisso? Que afaste as pessoas que usam de mim, assim como me afaste delas também, porque na maioria das vezes eu que chamava essas pessoas. E eu digo ao Senhor, eu nunca mais vou usar drogas na minha vida. Então, e Deus é um Deus de aliança, né? Nós muitas vezes quebramos as alianças com Deus, mas Deus ele jamais quebrou uma aliança com nenhum dos seus homens, com nenhum dos seus filhos. E isso foi muito forte, porque eu tenho 41 anos de idade e há 7 anos, quando eu tinha 33 para 34 anos, que eu me desvencilhei das drogas, há 7, 8 anos que eu estou livre das drogas, né? De álcool, de droga, de tudo, de cigarro que eu também fumava. E hoje eu posso dizer a vocês que eu tenho assim, uma nova vida, eu sou um novo homem, né? Deus restaurou a minha vida por completo, né? Eu costumo até dizer, eu não tenho 41 anos, eu tenho 7 anos. Sim. Porque há 7 anos que eu estou limpo, que de fato eu tenho uma vida plena, uma vida pura, uma vida santa, uma vida íntegra diante de Deus. O que eu estou falando aqui agora, Deus sabe o que eu estou falando, Deus conhece o meu coração, né? Então, eu quero hoje estar sendo aqui como um canal para poder chegar até outras pessoas que eventualmente estejam passando por esse problema, né? Porque a palavra diz que o nosso testemunho ele edifica a fé das pessoas. Sim. Então, por onde eu passo, que eu tenho a oportunidade de falar do amor de Deus na minha vida, arrancando de mim um vício que eu trouxe para dentro dela e ele tirou de mim tudo. Sim. Ele tirou a ansiedade, ele tirou o desejo, ele tirou... me afastou de pessoas que usavam comigo e afastou essas pessoas de mim também. Depois que eu estava 100% curado, eu fui atrás de todas essas pessoas para trazer elas, para testemunhar para essas pessoas como a gente pode viver de fato livre. Porque até então eu vivia num mundo de noites e baladas, né? Usando muitas drogas e achava que eu era um homem livre. Porque eu tinha uma liberdade financeira muito boa, porque eu tinha muitos amigos, porque eu sempre fui um cara de muito relacionamento. Então, eu tenho muitos amigos. Então, isso me trazia uma falsa sensação de liberdade. Sim. E assim, eu falava, puxa, eu vou onde eu quero, eu estou com as pessoas que eu gosto, né? Eu faço o que eu quero. Eu sou legal pra caramba. Eu sou legal. Todo mundo gosta de mim. Todo mundo gosta de mim. Eu me sentia meio que unânime no meio dos meus amigos, das pessoas que eu conheci. E isso era porque assim, eu morei em Taubaté sozinho por muito tempo. E assim, ninguém sabia o quanto eu sofria no outro dia de manhã. Só Deus, né? Só Deus sabia. Quando você punha a sua cabeça no travesseiro... O quanto eu sofria com isso, né? Me vinha aquela sensação depressiva, assim, do que eu estou fazendo com a minha vida. Sim. Tinha que trabalhar no outro dia, não tinha ânimo, não tinha corpo, não tinha como trabalhar. Enfim, eu
resolvi, né, desse dia que eu estabeleci esse pacto com Deus e tomei esse posicionamento. É isso que eu ia te falar. O seu posicionamento, você entregou o seu coração para Deus. Amém, exatamente. Não é verdade? Exatamente. E Deus viu dentro do seu coração a sua vontade de sair disso. Exatamente. E isso também é algo sobrenatural. Exatamente. A pessoa tem que querer, não é? É isso, Manu. E assim, obviamente fui conduzidos por pessoas que Deus me aproximou, se aproximou de mim, né? Pessoas que, assim, que nunca usaram nenhum tipo de droga e que me conduziram a sair das drogas. Sim. Então você não precisa ter o testemunho de uma pessoa que usou para poder curar somente. Isso é muito importante, mas pessoas que Deus, que têm vida com Deus e que impartiram parte de suas vidas a mim e que hoje, graças a Deus, estou livre das drogas, livre do álcool, livre de tudo que me impedia de receber o amor de Deus. Tanto que estou há 3 anos casado, né? Uma linda mulher. Minha esposa linda, maravilhosa, Thalita, te amo. Um beijo, eu também te amo, Thalita. A Luísa, que foi um presente que o Senhor nos deu. Apaixonada pelo pai. Apaixonada pelo pai. Meu chicletinho. Verdade. Amo demais. Sim. Então, a palavra de Deus diz que assim, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que eu fiz nesse período da minha vida, logo quando eu rompi com todos os vícios que me atrasavam, eu me afundei completamente no reino de Deus. Eu procurei mergulhar na palavra, eu procurei caminhar com pessoas do mesmo propósito, eu procurei me alimentar de Deus 24 horas por dia, sim, assim como faço, para sempre farei. Você serve. E sirvo ao Senhor, e isso me produziu a verdadeira liberdade. Né? Plenitude. A plenitude, isso me trouxe vida. Né? Essa é a verdadeira vida. Exatamente, mano. A vida que eu sempre busquei viver, hoje eu vivo. Sim. Né? Livre daquilo que me aprisionava. Sim. E é muito interessante isso que você está falando, porque isso é libertador. Né? Você saber que você entregou seu coração para Deus, você fez um pacto com Ele, Ele te ouviu e falou: Anderson, eu vou te ajudar. Ele colocou pessoas no seu caminho, amizades verdadeiras, porque aqueles amigos não são verdadeiros, né? E eu faço parte dos seus amigos, a gente acompanha, a gente está sempre junto. E que honra recebê-lo aqui para falar desse amor de Deus. Amém. Dê uma mensagem bem rapidinha para quem está vivendo isso dentro de casa. Fale que há sim um Deus que transforma uma vida, que cura, e que você teve uma vida nova, não uma vida, sabe, meio remendada, não, foi uma vida nova. Amém. Vou falar aqui olhando para o nosso público, para o nosso telespectador. Isso. Eu quero primeiramente mandar uma mensagem a você que é pai, você que é mãe. Hoje eu estou falando isso por experiência própria, porque também sou pai, né? A nossa vida, ela tem que ser uma vida íntegra diante dos nossos filhos. Não adianta a gente educar os nossos filhos com palavras se a nossa atitude não condiz com a nossa palavra. Isso é muito importante, porque trazendo para o início do meu testemunho, eu tive um pai que era um referencial de pai dentro de casa, porém as atitudes que ele teve de fazer uso de álcool, de cigarro dentro de casa, trouxe para mim, tendo ele como um referencial, os mesmos desejos. Eu vivi uma época diferente da época dele. E isso acarretou o quê? Eu acabei me experimentando drogas e etc e tal, e acabei vivendo parte da minha vida. Eu tenho 41 anos, vivi praticamente quase 20 anos dentro de um vício que me aprisionou por muito tempo. E também quero dizer a você que eventualmente está passando por esse problema e que está procurando uma solução. E eu vou te dizer, eu encontrei a solução. Não estou aqui dizendo que o trabalho de profissionais da área da saúde não são importantes, muito pelo contrário, são de extrema importância. Se você está fazendo o acompanhamento com um psicólogo ou com um psiquiatra, continue e permaneça. A solução que eu tive na minha vida, da noite para o dia, estou dizendo aqui a você que eu não tive 18 dias nem 18 meses de vício, eu tive 18 anos praticamente. A solução que eu tive da noite para o dia, de deixar tudo aquilo que me aprisionava, sendo ele uso de drogas, de álcool ou de cigarro, foi Cristo que me curou.
Amém. Ele restaurou a minha vida. Ele me tirou do mar de lamas em que eu me encontrava e me trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Eu trouxe tudo aquilo que era obscuro, tudo aquilo que era assim, trevas na minha vida, eu trouxe e coloquei nas mãos do Senhor, que é a luz. E isso produziu cura em mim. Então, se você hoje está vivendo essa condição, traga a luz daquilo que você está vivendo. Mostre ao Senhor isso. Procure uma pessoa que possa te conduzir, uma pessoa que tem vida com Deus e que possa impartir essa vida de Deus à sua vida. E eu tenho certeza que você será curado. Amém! Não tem como não se emocionar. Não tem como se emocionar. Entregue a sua vida a Deus. Coloque os seus fardos nos pés do Senhor. Ele vai curar. Tenha esperança, tenha fé de que a sua vida pode ser restaurada. Deus quer te dar uma nova vida, uma vida zerada, uma nova história. O passado, para Deus, não tem problema nenhum com o passado. Ele quer te dar uma nova história. Deus te abençoe. Muito obrigada por nos acompanhar. Agradeço demais você ter vindo. E esse programa hoje tinha que ter até mais 10 minutos, porque hoje nós até extrapolamos. Um beijo, meu amigo. Deus te abençoe. Eu agradeço, meu amigo. Para mim é um privilégio, como te disse, uma honra estar aqui. Estou à disposição sempre que precisar. Amém. Um beijo especial para você e até o próximo programa. Tchau.